Glória a Deus, glória a Deus. A graça e a paz, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. É com prazer que nós estamos começando mais um percurso formativo aqui em nosso canal, aqui nesse nosso ambiente virtual que nós temos à disposição para estarmos efetuando os processos formativos da Igreja Unida de Cristo, né? E nós vamos iniciar aqui a partir desse vídeo de hoje, né, um processo formativo dentro de uma grande amplidão de currículo que vai se chamar mentoria, né, com um curso de liturgia. Né? O que é a mentoria, em primeiro lugar? A mentoria é a nossa formação de pastores e líderes, né? Enquanto a trilha é a nossa formação para pessoas, para membros da igreja, né? A mentoria ela é a nossa formação de pastores e líderes. E aí, dentro da mentoria, um dos cursos que nós vamos oferecer, um dos nossos caminhos formativos que nós vamos oferecer é o curso de liturgia, onde nós vamos fazer uma breve introdução aqui hoje, para que vocês estejam a par dos conceitos principais para entender todo esse nosso processo formativo que nós vamos desenvolver nos próximos vídeos, nos próximos encontros, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E como não poderíamos começar melhor, vamos começar esse nosso encontro sobre culto, sobre liturgia, com uma oração. Oremos. Ó Deus, cujo Filho bendito se deu a conhecer aos seus discípulos ao partir o pão, abre os olhos da nossa fé, para que o possamos contemplar na plenitude da sua obra redentora. Pai, ouça nossa oração, por seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, já que nós vamos falar sobre liturgia, nada melhor do que começarmos com um questionamento essencial. Afinal, o que é culto? Nós poderíamos dizer, não falando sobre a natureza, mas falando sobre a essência do culto, nós poderíamos dizer que o culto ele é o centro vital, ou o ápice de toda a vida, de toda a comunidade dos cristãos. É para o culto que se direciona toda a vivência cristã. Nós evangelizamos para que as pessoas cultuem a Deus. Nós catequizamos para que as pessoas cultuem melhor a Deus. Nós fazemos ação social para que as pessoas reconheçam a mão de Deus, o agir de Deus, a bondade de Deus, e assim sejam gratas e elevem cultos a Deus. Então a comunidade, o corpo de cristãos, ele existe para o culto, ele exige culto. Nós somos uma comunidade cultuadora, uma comunidade que adora, certo? Mas agora falando sobre a natureza do culto. A palavra culto, ela significa uma homenagem prestada a uma divindade. E ela pode se relacionar a duas outras palavras. A primeira é louvor, certo? Que louvor ele pode ser definido como o ato de elogiar, ou então, como alguns outros definem, a exaltação de Deus por aquilo que ele tem feito, certo? E a adoração, que pode ser visto como o amor extremo, ou como exaltar a Deus por aquilo que ele é, certo? É claro que essa definição, exaltar a Deus por aquilo que ele tem feito, exaltar a Deus por aquilo que ele é uma definição um pouco imperfeita, mas ela tem sido usada por muitos cristãos para diferenciar essas duas palavras que se relacionam com a palavra culto. Uma outra forma de ver ou de diferenciar essas duas palavras é ver o culto, como o momento, onde a gente realiza atos de louvor a Deus como um reflexo do nosso estado de adoração. Então, o culto, ele é o tempo, ele é o momento, ele é um instante que nós separamos para realizar atos de louvor. Então, as ações são louvor, e o estado com que
com o qual nós realizamos o culto e nós realizamos os nossos atos de louvor, esse estado é a adoração, certo? E aí, queridos, nós podemos ver o culto como essas duas setinhas. O culto, ele é um momento que nós desenvolvemos uma relação dialogal, uma relação de diálogo com Deus. Afinal, é Ele quem vem até nós, nos convoca, nos abençoa por meio da palavra e dos sacramentos e nos lidera. E como consequência dessa ação de Deus, nós respondemos a Deus com louvor, com serviço, com concretização da palavra de Deus, com respostas concretas à palavra de Deus. Então, o culto, ele é esse diálogo que nós recebemos de Deus a convocação, nós recebemos a bênção de Deus, nós recebemos a liderança de Deus, mas nós respondemos a Deus com louvor, com serviço, com adoração, certo? E aí nós podemos dizer que o culto, ele tem dois grandes tipos, né? O momento do culto, o tempo de culto, ele pode ter esses dois grandes tipos que eles se organizam de uma maneira mais pedagógica de acordo com o ambiente onde o culto acontece e a comunidade que participa desse culto, né? Aqui num grande lado, nós temos o culto pessoal. Quem é a comunidade do culto pessoal? É o indivíduo. Eu me reúno para adorar a Deus, né? Então, quando eu, seja na minha vida diária, ou seja nos meus momentos de devocional, nos meus momentos de devoção, quando eu separo aquele tempo, quando eu separo aquele momento para adorar a Deus, eu estou ali realizando o culto pessoal. E mesmo na minha própria vida, um cristão, ele tem uma vida de culto. Tudo que o cristão faz, tudo que o cristão tudo que o cristão vivencia é para a glória de Deus. Ou seja, é um reflexo do nosso estado de adoração, dos nossos atos de louvor. São atos de louvor que nós vamos realizando ali no nosso dia a dia. E quando eu vou separar agora um instante, vou fechar a porta do meu quarto, vou ficar a sós com Deus, estudar a palavra de Deus, dedicar a Deus algumas palavras de oração, aquilo que se chama devocional, ali também é um culto pessoal, certo? Mas também existe o culto coletivo, que aí o culto coletivo, quem é a comunidade? A comunidade do culto coletivo, ela pode ser uma família, ela pode ser um grupo de amigos, ela pode ser um grupo pequeno da igreja, ele pode ser toda a igreja, toda a paróquia, toda a comunidade de cristãos ali reunidos. Quando eles se reúnem na convicção de que Jesus está presente com eles, nós temos ali um culto coletivo. Então, pessoas se reúnem ali num campo, se reúnem na igreja, no templo, numa casa, a família se reúne ali ao redor da mesa. Nós temos um culto coletivo. Então, vocês perceberam que esse culto coletivo, né, nós temos aqui o grande grupo do culto pessoal, mas nós temos aqui também o outro grande grupo do culto coletivo. Então, dentro desse culto coletivo, nós podemos ter cultos que são privados e cultos que são públicos, né? Quando é o culto privado? Quando o grupo de pessoas que se reúnem é um grupo mais restrito, né? Exemplo, a família, amigos, um grupo pequeno da igreja. Então, ali nós temos um grupo mais privado, certo? Quando é a igreja que se reúne, a paróquia que se reúne, se faz uma cruzada ao ar livre, ou no próprio templo da igreja, e as pessoas são livres para acessar, para participar daquele culto, nós temos o que é chamado de culto público, certo? Então, nós temos esses dois grandes grupos, o culto pessoal e o culto coletivo, certo? E dentro do culto coletivo, nós temos cultos que são mais privados e cultos que são mais públicos, certo? E aí, duas palavrinhas, dois elementos, eles saltam ao nosso olhar quando nós pensamos no culto cristão,
né? A primeira palavra é devoção. O que é devoção? Devoção é o ato de entregar-se a algo ou alguém. Então, no sentido religioso, ele refere-se às práticas de entrega à divindade, certo? A segunda palavra que surge quando a gente fala de culto cristão é liturgia, certo? Liturgia ele é um conjunto de palavras, né, que é o rito, né, atos e modos de portar, que é a cerimônia, formas e estruturas, que é a ordem, que são carregados de um certo significado, isso a gente chama de ação simbólica, e possui uma certa sequência, que é o que a gente chama de ação ritual. Então, quando nós temos um conjunto de palavras que são ditas e feitas de uma certa maneira, com certas ordens, com certas estruturas de se realizar aquilo, com um símbolo, carregadas de um símbolo, e feitas sempre de uma mesma maneira, numa certa sequência, nós temos aqui uma liturgia, certo? Então, essas duas palavras são muito importantes, devoção e liturgia. Devoção, o ato de entregar-se a Deus, né, o ato de entregar-se a essa divindade, né, ao Deus cristão, e liturgia, essa organização, esse ajeitar, digamos assim, do culto, esse organizar o culto, colocar o culto numa certa ordem, com certas cerimônias, com certas palavras carregadas de símbolo, carregadas de sentidos e postas numa certa sequência, né? Então, quando a gente pensa em devoção, nós pensamos que ela é o instrumento principal para a manutenção do culto pessoal, né? Quando eu estou ali individualmente, liturgia não é tão importante, né? Eu posso ter elementos litúrgicos ali, eu posso trazer uma oração escrita para eu usar no meu momento devocional, eu posso trazer alguma ordem para eu poder me organizar no meu momento devocional, mas quando nós estamos no nosso devocional, nosso momento de devoção com Deus ali, no pessoal, no secreto, no quarto, na nossa vida diária, o mais importante é a devoção. É nós termos esse desejo, essa vontade de nos entregarmos a Deus, essa vontade de querer adorar ao Senhor, de querer celebrar ao Senhor, de querer viver para a glória de Deus. Então, o mais importante no culto pessoal é devoção, é esse sentimento, é essa vontade, esse desejo de querer servir ao Senhor. Enquanto isso, liturgia, ela é um instrumento principal para a manutenção do culto coletivo. Porque à medida que nós reunimos 2, 3 pessoas, nós precisamos ter uma certa ordem. Todo culto coletivo, ele tem uma liturgia. Mesmo essas igrejas que se dizem alitúrgicas, se dizem não litúrgicas, elas têm uma certa sequência de fazer as coisas. Geralmente, é uma pessoa que vai lá e fala primeiro, depois a outra vem e faz uma oração. Então, toda igreja tem liturgia, certo? Principalmente no seu culto público, no seu culto coletivo, certo? Porque quando 2 pessoas se reúnem, eles precisam saber o que cada um vai fazer naquele momento de culto. Eles precisam entender os seus papéis, os seus lugares. Tem uma pessoa que vai cantar, tem outra pessoa que vai orar, tem outra pessoa que vai ler a Bíblia, outra vai pregar. Então, eles precisam de uma certa organização. O culto público, ele prescinde de organização, ele necessita de organização. E aí vocês observem que eu falei muito do culto público, certo? Porque o culto público, ele exige essa organização. À medida em que os cultos vão vindo para cá nessa escalinha, certos cultos vão se tornando privados, até chegar aqui no culto pessoal, eles exigem cada vez menos liturgia. Num culto familiar, no culto de uma família, eu não preciso de tanta liturgia quanto no culto público. Mas eu também preciso de uma certa organização. Os filhos precisam saber, agora vai ser o momento disso, agora vai ser o momento disso, né? O pai precisa se organizar, a mãe precisa se organizar naquele culto familiar. Então,
Quanto mais privado o culto, menos liturgia é necessária. Mas ainda assim, se o culto é coletivo, ele precisa de uma liturgia, ele precisa de um tipo de liturgia, certo? E não que no culto público, no culto coletivo, não tenha devoção. A gente precisa também levar devoção ao culto coletivo, ao culto público, ao culto familiar. Nós precisamos dedicar sentimentos, ter aquele desejo ardente no nosso coração de viver para o Senhor, de viver com o Senhor no culto público também, certo? E isso, né? Então perceba que tem uma escalinha, né? Devoção está aqui desse lado, liturgia está aqui desse lado, mas ambas se complementam. Uma apoia a outra, uma precisa da outra. Liturgia sem devoção faz com que o culto fique frio, fique sem graça, sem essência, sem plenitude. E devoção sem liturgia faz com que o culto fique uma bagunça, uma desordem, uma desorganização, certo? Mas o tema desse nosso curso, desse nosso processo formativo é liturgia, certo? Liturgia é aquela matéria da nossa disciplina. Quem sabe a gente combina um outro processo formativo sobre devoção, certo? Mas aqui o nosso foco é liturgia, né? Devoção a gente vai falar ali sobre as disciplinas espirituais, sobre os mandamentos recíprocos, essas coisas que ordenam a nossa devoção. Mas o nosso foco é liturgia. E liturgia ela é imprescindível para o culto coletivo e pode ser bom e útil no culto pessoal, certo? Percebam aí esse gráfico, onde você vê que a liturgia é composta desses 3 elementos que se associam, se unem: rito, cerimônia e ordem, certo? Mas, queridos, vocês podem agora estar se perguntando: o que é que significa, afinal, a palavra liturgia, certo? A palavra liturgia, ela vem do grego leiturgia, né, que significa literalmente serviço do povo ou serviço público. Então ela fala do momento onde as pessoas que eram dotadas de posses, elas praticavam filantropia, ou seja, elas ajudavam os necessitados, e os necessitados, como agradecimento àquilo, eles louvavam a tais atos, a tais benefícios que eles recebiam. Esse louvor que as pessoas faziam, esse agradecimento que as pessoas faziam aos mais ricos, antigamente era chamado de liturgia. Então, com o passar do tempo, essa palavra ela foi sendo apropriada pelo cristianismo para também representar isso, né? O culto, que é o nosso momento onde nós agradecemos aos muitos benefícios que nós recebemos de Deus, onde nós louvamos a Deus pelas muitas coisas que Ele tem feito em nosso favor, certo? Espero que essa breve introdução tenha sido útil para que vocês entendam culto, liturgia, o que é culto, o que é adoração, o que é louvor, certo? Então lembrem disso, ó. Culto é o momento onde nós nos reunimos com atos de louvor e com o estado de adoração, certo? O que apoia o nosso culto é devoção e liturgia. Uma precisa da outra, uma ajuda a outra. Nós temos esses 2 grandes tipos de culto, o culto pessoal e o culto coletivo, certo? Dentro do culto coletivo tem cultos que são mais privados e cultos que são mais públicos. Aprendendo esses conceitos principais, nós vamos ter um processo formativo muito bom daqui para frente, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar abençoando a tua vida e pedindo que o Senhor te conduza com graça. Querido Deus e amado Pai,
Senhor, abençoa os teus filhos que estão assistindo esse vídeo, abençoa os teus filhos que estão assistindo esse conteúdo, que eles sejam abençoados pelo ensino que está sendo ministrado aqui, que eles sejam abençoados, Senhor, pelas palavras que estão sendo feitas aqui, Senhor, e que a partir deste nosso curso, desse nosso processo formativo, nós possamos te adorar com mais inteireza, que nós possamos te adorar com mais integridade, que nós possamos te adorar, Senhor, com mais dedicação, para a honra e louvor do teu nome e para o bem de toda a tua santa igreja. Nós oramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Tenha um excelente descanso e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo seja contigo agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.